Exercício sobre renascimento e quinhentismo no Brasil, provavelmente página 72 da apostila. Confiram, acompanhem que eu estou trabalhando por partes o exercício. Essa questão 13, que nós vamos dar continuidade, ficamos na última aula, na questão 12, ela se refere a este poema aqui do Camões, Alma Minha Gentil. Vou pegar aqui só o marcador. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento aéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Nós temos aqui um poema que ele fez para a amada dele, Dinamene, e observem que tem essa ideia da morte precoce dela, e o poeta faz então um poema. Dizem que ela estava no naufrágio com ele, ele preferiu salvar os Lusíadas, aos Lusíadas. Não sei, dizem. Mas vamos lá. Ele fez o soneto. 13. Embora predomine no soneto a visão espiritualizada da mulher, em conformidade com o chamado platonismo. Platonismo é aquele amor do mundo das ideias. Nós temos tanto o platonismo quanto o neoplatonismo, né? Que os dois têm essa visão espiritualizada, sendo que o neoplatonismo faz uma diferenciação entre o mundo sacro e o mundo profano, a questão da terra, aqui, mas os dois trabalham com platonismo e neoplatonismo. E ele diz, verifica-se certa sugestão erótica no seguinte verso. Não te esqueça daquele amor ardente, está aqui, ardente, quente. Temos aqui uma visão mais erótica. Porque, olha, da mágoa sem remédio de perder-te, não tem. Memória desta vida se consente, também não. Que tão cedo de cá me leve a ver-te, não. E viva eu cá na terra sempre triste, é mais a tristeza dele pela ausência da amada, pela morte aí dela prematura. Então, é a letra A mesmo que nós vamos ter. 14. Eu tenho aqui, se... Nós vamos ler 14, vamos acompanhar 14. Se no assento etéreo onde subiste memória desta vida, se consente. Então, nós temos aqui a conjunção se, e nós vamos ter o quê? Se lá no céu etéreo onde subiste, se memória desta vida se consente. Então, os termos destacados. Gente, isso aqui, pronomes e conjunções, isso aqui deveria ser uma só. Então, a B era para ser junto, deixa eu ver aqui se está mais adiante, se misturou também. Ah, não, separado mesmo. Está dizendo que os dois são pronomes, os termos destacados. Na realidade, o se, o primeiro, ele dá uma ideia de probabilidade. Se lá no céu etéreo, se, então é probabilidade, é uma conjunção condicional. Memória desta vida se consente. Esse se aqui, ele é pronome. Então, neste caso, uma conjunção e um advérbio, não. Só conjunções também não. Temos aqui um pronome e uma conjunção, respectivamente, é ao contrário. Na letra E, uma conjunção e um pronome, respectivamente. Então, neste caso, eu tenho memória desta vida se consente. Alguém consente. Então, eu tenho um pronome que ele marca a indefinição aí do sujeito. Gabarito, a letra E. Temos aqui na 15 o seguinte. Considerando o classicismo, em Portugal, assinale a alternativa correta. Os Lusíadas é a principal obra lírica, aí é que eu tenho que tomar cuidado nas questões. Até ia passar apenas o marcador, mas vamos lá, vamos ver o que está errado. Lírica, não. De Camões, é uma obra épica.
é uma epopeia. E é o tema central, o sofrimento por amor não correspondido, não. A saga dos Lusíadas, do povo ali, a viagem do Vasco da Gama rumo às Índias. Bem, os Lusíadas têm como temática a descoberta do Brasil? Também não. Ele chega até as Índias e a relação entre o colonizador e o índio nada a ver. C. Luís Vaz de Camões é o principal autor correto do classicismo em Portugal e destacou-se por sua produção épica e lírica. Ele também faz teatro, mas ele se destaca pela obra épica e lírica. Ele é famoso nas poesias líricas também, lindíssimo. Gabarito é a letra C. Vamos ver o que está errado na D. Uma característica dos versos de Camões é que ele não apresenta uma métrica, não, pelo contrário. Ele segue tantos valores lá do humanismo, cantiga, trova, esparsa, tudo isso ele faz. Então, ele segue métrica, sim. Não tem versos livres e brancos. Uma característica de Camões é que ele despreza, pelo amor de Deus, não, patriota, até demais, então ele não despreza jamais, ali ele morre com a pátria. Ele diz que não se contentaria morrer pela pátria, mas com a pátria. Tanto é que no ano que Portugal sofre a invasão da Espanha, ele morre no mesmo ano, em 1978. Temos aqui, leia abaixo, fragmento da história da província de Santa Cruz de Pero de Magalhães Gândavo. Temos aqui quinhentismo no Brasil. Finalmente, que como Deus tenha de muito longe esta terra dedicada à cristandade, e o interesse seja o que mais leva os homens traz si, que nenhuma outra coisa haja na vida, parece manifesto querer entretê-los na terra com esta riqueza do mar, até chegarem a descobrir aquelas grandes minas que a mesma terra promete, para que assim, desta maneira, tragam ainda toda aquela bárbara gente aqui são os índios, como eles se referem, que habita nestas partes ao lume e ao conhecimento de nossa santa fé católica. Eles vão evangelizar os índios, que será descobrir-lhe outras minas maiores no céu, a qual nosso Senhor permita que assim seja para a glória sua e salvação de tantas almas. Finalidade ali também de evangelizar os índios. Temos o seguinte: a leitura atenta do texto permite afirmar que, nos textos de informação, que é a literatura dos viajantes, no quinhentismo no Brasil teve a literatura dos viajantes e a dos jesuítas. Literatura dos viajantes é de formação, literatura dos viajantes é de informação, a literatura dos jesuítas é de formação, evangelismo. Então, neste caso, nos textos de informação, estavam consorciados o projeto de exploração das novas terras descobertas e o de difusão da fé cristã. Correto. Temos aqui o gabarito. Corretíssimo. Continuando. O autor julga interessante a perspectiva de exploração mercantil do Brasil, referindo-se a ela ao projeto de difusão da fé cristã. Então, na realidade, o autor ali está falando exatamente da evangelização, e não é desinteressante explorar a terra. Então, isso aqui, quando ele diz aqui de explorar, a gente tira essa parte aqui de desinteressante. Temos aqui, o autor condena os homens ambiciosos, interesseiros, que preferem a exploração, e não condena ninguém. Aqui não tem essa ideia de condenar ninguém. Já temos ali o gabarito, a letra A. Vamos só ver o que está errado. O autor condena a hipocrisia dos que afirmam empreender o nome da fé cristã. Não, ele está falando de evangelismo, então não está condenando. Então, na letra E, havia discrepância e senso entre o projeto de exploração das novas terras e a descoberta, terras descobertas e o de difusão da fé cristã? Claro que não. Em nenhum momento. Então, temos aqui 17. Seguinte, marque VOF, e aí vai ser a respeito do quinhentismo no Brasil. Então, só o quinhentismo, VOF. A principal obra do período foi A Moreninha? Não, todo mundo que estuda
sabe que a Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, é do romantismo. Falso. Consta que o primeiro texto escrito no território do Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha? Correto. Em que registra suas impressões sobre a terra recém-descoberta? Sim. E que impressões? Ficou presa na Torre do Tombo durante 300 anos, mais ou menos. Entre as publicações daquela época encontram-se cânticos religiosos, temos a função aqui dos jesuítas, poemas, está aqui, jesuítas, textos descritivos, bastante a ideia da descrição, cartas, relatos de viagem, corretíssimo. Isso aqui foi o quinhentismo no Brasil. A produção das obras escritas naquele período apresenta um caráter informativo, sim, a literatura dos viajantes. Documentos que descreviam as características do Brasil e eram enviados para a Europa, certo? Apenas a primeira é incorreta, então temos aqui o gabarito, a letra E. Texto para a próxima questão. Aqui não é um texto. Os mitos e o imaginário fantástico medieval não foram subitamente subtraídos da mentalidade coletiva europeia durante o século XVI, conforme Laura de Mello e Souza. Parece lícito considerar que conhecido o índico e desmitificado o seu universo fantástico, o Atlântico passará a ocupar papel análogo do imaginário do europeu quatrocentista. 18, da PUC. Se no século XVI a presença de mitos e do imaginário fantástico se fazia notar nas artes, na literatura europeia, como os Lusíadas de Camões, no Brasil isso não ocorria. Por quê? Por que não ocorria no Brasil, né? As tendências literárias mais sistemáticas do país privilegiavam as formas clássicas. Não, o Brasil estava recém-habitado pelos portugueses, só havia os índios aqui, então era um país, não tinha nada de sistemático, principiantes, nada disso. Na letra B, predominava entre nós a inclinação para a tese do indianismo, isso vai acontecer lá no romantismo, não aqui. Nós temos, então, na letra C, nossas manifestações literárias consistem em descrições informativas e textos religiosos. Aqui nós temos o gabarito. E aqui os jesuítas opunham-se a qualquer divulgação da literatura calcada em mitos pagãos. Então, na realidade, o que acontece em relação aos jesuítas? Eles foram lá para evangelizar. A questão está dizendo o seguinte, no século XVI, a presença de mitos e do imaginário fantástico se fazia notar nas artes e na literatura europeia, como em Os Lusíadas de Camões. No Brasil isso não ocorria, por quê? Quer saber por que isso não ocorria? Então, não é que os jesuítas eles proibissem, é que os índios eles não tinham nenhuma informação. Então, não tinha nem como eles terem acesso a isso. Então, fora de questão, de cogitação, essa questão. Não era do interesse do colonizador permitir a difusão da alta cultura europeia entre nós. Mas se houve um aculturamento, então, neste caso aqui, o gabarito é a C mesmo. Temos aqui um poema do Luiz Vaz de Camões, que é um poema que ele vai, só fazer a métrica dele aqui, ele vai fazer uma intertextualidade bíblica. Então, aqui, ó, 7 anos, temos uma ligação rítmica, nos de pastor Jacó servia. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é um decassílabo. Como era comum Camões fazer versos decassílabos, porque é a medida nova. Temos que lembrar que é a medida nova. Via, nós vamos ter um esquema rímico. A, bela, B, ela, B, ia, A, correspondendo a A. Ia, A, ela, temos uma rima que aqui ela é forçada, mas é rima. E, ela, B,
ia, a. Anos, se, hora, de, ida. Acompanha algum aqui, não? É, né? E temos, então, mais adiante... Só que aqui tem que apagar. Então, é decassílabo, todos os versos vão ser decassílabos e vai ter um esquema rímico aí, como vocês podem perceber. Vamos ver o que pede a questão, depois que a gente verifica que o Camões ele segue ali uma métrica direitinho. Então, na 19, nós temos o seguinte: de acordo com a história narrada pelo soneto, nós vamos ter Labão engana Jacó, entregando-lhe a filha Lia em vez de Raquel. É o que acontece na história bíblica, é o que vai acontecer no soneto. Então, nós temos aqui o gabarito. O restante vai brincar. Labão aceita ceder Lia a Jacó, se este lhe entregar Raquel. Aí não tem nada a ver com a história. Realmente, Jacó serve a Labão, pai de Raquel e Lia, porque ele queria a Raquel, então Labão entrega primeiro a Lia, aí depois ele mais 7 anos por Raquel. Então Labão obriga Jacó a trabalhar mais 7 anos para obter o amor de Lia? Não, para obter o amor de Raquel. Jacó descumpre o acordo feito com Labão? Não. Jacó morre antes de completar os 7 anos de trabalho? Não, ele vai viver bastante. Então é a letra A mesmo. 20. Do ponto de vista formal, o tipo de verso e o esquema de rimas que caracterizam este soneto camoniano são, respectivamente, dodecassílabo seria 12 sílabas, não é? Decassílabo, sim, mas AB não, é ABBA. Nós já vimos lá que era ABBA. Então, neste caso, heptassílabo seriam 7 sílabas. Não, decassílabo, sim, ABBA, ABBA, CDE, CDE. Então, temos aqui o gabarito da D. 21. Uma das principais figuras explorada por Camões em sua poesia é a antítese. Neste soneto, tal figura ocorre no verso. Antíteses são ideias contrárias, mas não servia ao pai, servia a ela. Não temos antítese. Passava contentando-se com vê-la. Também não. Para tão longo, amor tão curta. Longo, contrário de curta. Temos aqui o gabarito. Antítese é a figura do contrário. Literatura de informação. Diversos viajantes europeus que aqui estiveram no século XVI registraram no papel suas observações sobre a Terra. Isso é 22, né? Fizeram-no por obrigação profissional, por motivos pessoais. Seus textos são basicamente depoimentos e relatos de viagens com a finalidade de apresentar aos compatriotas um panorama do Novo Mundo. Sob a forma de cartas, diários, tratados ou crônicas, estes textos informativos foram escritos principalmente por portugueses. Com base no texto na leitura da obra Cronistas do Descobrimento, uma seleção de textos do século XVI, organizada por Antônio Carlos Olivieri e Marco Antônio Villa, é correto afirmar aqui. Então, nós temos aí uma somatória. Verdade. Então, vamos ver das somatórias. Isso aqui nós vou clicar onde estiver erro. Alguns dos textos reunidos são de autores que escreveram para narrar à corte as dificuldades encontradas em alto mar, antes de chegarem à América, como é o caso de Viagem ao Brasil, de Rães, Estado e Viagem à Terra do Brasil, de Jean de Leury. Gente, não, o Rães, ele escreveu o que ele passou nas tribos de índios, que ele passou 7 meses preso ali com índios que eram canibais. Então, não é para dizer em alto mar, não, é na terra ali com os índios. Viagem à Terra do Brasil também, os dois vão falar sobre isso. Então, não é esta questão aqui. Está errado. Nós temos aqui 2. Na Carta do Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, enaltece a bravura e a perspicácia dos índios encontrados aqui. Esse mesmo tratamento será retomado mais tarde pelos escritores românticos
que se dedicaram a recriar uma identidade nacional, retratando os índios como guerreiros e heróis, a exemplo de José de Alencar e Gonçalves Dias. O que está errado? O Pero Vaz de Caminha, ele não enaltece a bravura e perspicácia dos índios encontrados aqui. Pelo contrário, chama de selvagens, fala do medo que eles têm, mas não tem medo da galinha lá, então não fala da bravura do índio, não. Vamos adiante. Quarto, o padre Fernão Cardim, em Tratados da Terra e Gente do Brasil, realmente ele escreveu, tá? Descreve as riquezas da flora e da fauna brasileira utilizando-se de verbetes. Aí tá muito geral, né? Apesar das riquezas com as quais revela ter se deparado no Brasil no final, até agora está correto, não tem nada errado. No final da crônica, lembra que crônica nessa época eram os relatos de viagem, era diferente da crônica que nós vemos hoje em dia. Faz uma crítica à quantidade de insetos que encontrou aqui. Está correto, não tem erro. A 4 está correta. 8. Em diário de navegação, Pero Lopes de Souza opta pelo diário gênero textual, caracterizado pela presença de data, vocativo e linguagem coloquial. Gente, era diário de viagem, não tem linguagem coloquial, não é igual esse diáriozinho que as pessoas fazem, que é individual, não. É tudo muito formal, tudo muito organizado, tem data, tem tudo, mas não tem essa presença de vocativo, de linguagem coloquial. Então, o autor faz um relato pessoal, não. Em que conversa com o leitor, também não é com o leitor. É carta para os governantes, insistentemente dirigindo-se a eles com o uso de voz. Não é ao leitor. Nem todos os textos reunidos em Cronistas do Descobrimento são crônicas. Alguns visavam levar ensinamento sobre o novo mundo ao leitor da corte, o que faziam por meio de personagens animais. Não tem isso aqui. Personagens animais seriam fábulas. Eles não constroem fábulas. Utilizando-se da linguagem coloquial, apresentava a flora e a fauna brasileira na forma de diálogo. Poucos tinham diálogos. Que eu nem lembro quem é que tinha. Então, está errado isso daí. Vamos seguinte. Então, até agora, só o número 4 está correto. Vamos a 32. Os textos que compõem a coletânea subscrevem-se em pelo menos 4 gêneros textuais distintos, como revela o texto 1. Apesar disso, foram agrupados em um único volume titulado Cronistas do Descobrimento, tendo em vista seu valor estético e ou histórico. Só tem um texto que nós lemos. Ao descrever o cotidiano do primeiro século de exploração do Brasil. Mas isso aqui é uma informação bem cheia mesmo, está correta, ela não está errada. Só a questão 1, 4 e a 32. Vamos para a questão 23. Temos aqui o texto, a questão dizendo em 2004, o jesuíta José de Anchieta foi canonizado pelo Papa Francisco I, tornando-se o terceiro santo brasileiro. Muito embora tenha nascido nas Ilhas Canárias, Anchieta ficou conhecido como o apóstolo do Brasil, foi bem quisto pelos índios, legando-nos importantes textos, quais dão a tônica da função da literatura no início do período colonial brasileiro. Entre seus poemas, destaca-se a Santa Inês. No poema, nota-se o emprego figurativo e religioso do mais básico dos alimentos da época, o pão. Então, a Santa Inês tem aqui na vinda de sua imagem. Cordeirinha linda, ele faz uma metáfora aqui. Como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Também, padeirinha, sois de novo o povo, pois com a vossa vinda lhe dás trigo novo. Trigo, pão. Não é de alentejo. Este vosso trigo, a ideia do pão, mas Jesus amigo, e vosso desejo. O pão que amassaste dentro em vosso peito é o amor perfeito com que a Deus amaste.
Deste-vos fartaste, deste dais ao povo, porque deixe o velho pelo trigo novo. Bem evangelístico. Então, neste caso aqui, nós temos o gabarito. Composto de versos. Gente, aqui vai ser versos de 5. 5 sílabas métricas. A Santa Inês celebra a chegada da imagem da Santa a um povoado. Para homenageá-lo, o lírico chama-lhe de padeirinha, pois traria um trigo novo para alimentar o povo, a exemplo do amor de Cristo. Esse uso figurativo da linguagem caracteriza uma metáfora e faz uma comparação. O gabarito é a letra B. Temos aqui 24 gêneros literários, são empregados com a finalidade estética. Leia os textos a seguir. Temos aqui, do Camões, um trecho que diz: busque, amor, novas artes, novo engenho, para matar-me em novas esquivanças, que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu tenho. Temos aqui a lírica de Camões, é um poema lírico, que o lírico fala dos sentimentos, do amor. O épico é uma poesia também, mas é aquela poesia narrativa, que tem um herói, que é dividido em cantos, que vai ser o caso aqui da obra Os Lusíadas. Porém, já 5 sóis eram passados, 5 sóis, 5 anos, que dali nós partíramos cortando, os mares nunca doutrem navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando à noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece. Então, aqui nós vamos ter sinal alternativo que apresenta, respectivamente, épico não é primeiro lírico e épico. Gabarito, a letra B. Não é dramático. Dramático seria o teatro. Temos, então, a questão agora 25. Em relação ao momento histórico do quinhentismo brasileiro, podemos afirmar, então, que é o momento histórico do quinhentismo brasileiro. Então, neste caso, vamos ver, a Europa do século XVI vive o auge do Renascimento, com a cultura humanística. E ele vai misturar algumas coisas aqui. Gente, século XVI, quinhentismo é 1500, então, já é estranho, né? Mas 1500 vai viver ali. Então, nós temos o quê? Começa em 1500, início da colonização. Então, quando diz assim, vive o auge do Renascimento, não tem renascimento no quinhentismo no Brasil. Então, a pegadinha aqui, não é? Não, na realidade é século XVI. Isso aqui não está errado, não. Desculpe, o que vai estar errado é o auge do Renascimento. Porque não tem renascimento aqui no Brasil, quinhentismo no Brasil. E a questão é a pegadinha, porque fala de quinhentismo brasileiro. Se for só quinhentismo, aí tudo bem. Vamos lá, continuar, houve um probleminha. Só ajeitando. Pensei que tivesse perdido, tivesse caído a internet. Mas vamos terminar a questão. Acontece bastante. Então, vamos lá. Então, aqui, o que acontece? Não é a letra A. Como nós vimos, vamos retomar depois dessa queda aí. Vamos retomar. Então, não tem aqui o auge do Renascimento.
uma cultura humanística recrudescendo os quadros rígidos da cultura medieval. Não temos. Então, neste caso aqui, nós vamos ter, na letra B, o século XVI marca também uma crise na igreja. Verdade, porque nós vamos ter ali a reforma protestante, mas a contra-reforma da igreja. Então, é uma crise forte. De um lado, as novas forças burguesas, de outro, as forças tradicionais da cultura medieval. Teocentrismo versus antropocentrismo. Nós temos bastante isso mesmo. Então, neste caso aqui, a letra B está correta. Vai ser o gabarito, mas vamos ver o que está errado mais adiante. Tem o seguinte, os dogmas católicos são contestados nos tribunais da Inquisição? Não. O que nós temos até então? A contra-reforma da igreja, ela traz de volta a chamada Santa Inquisição, e ela queima livros que ela diz ser proibidos, danosos à fé cristã. E o Concílio de Trento, em 1545, vai trazer tudo isso. Vai trazer o Tribunal da Santa Inquisição, vai trazer o index dos livros proibidos, vai trazer um monte de coisa aí. Então, na realidade, está toda cheia de erro a questão C. D. O homem europeu estabelece duas tendências literárias no quietismo. A literatura conformativa não existe. E a dominicana é, no quietismo no Brasil, literatura de informação, a dos viajantes, e a literatura dos jesuítas. Já vimos que vai ser mesmo um gabarito a letra B. Tem pegadinhas, e se não estiver atento, cai nessas pegadinhas. Na letra E, a política das grandes navegações coíbe a busca pela conquista espiritual levada a efeito pela Igreja Católica. Política das grandes navegações coíbe a busca, proíbe pela conquista espiritual levada a efeito pela Igreja Católica? Não. Se eles trazem os jesuítas aqui para o Brasil para evangelizar, então não coíbe. Está errado. Temos aqui 26. Diz o seguinte: os hábitos alimentares estão entre os principais traços culturais de um povo. Era de se esperar, portanto, que houvesse alguma menção sobre o assunto no primeiro contato entre os portugueses e os nativos, conforme relatado na carta de Pero Vaz de Caminha. De fato, Caminha escreve a respeito da reação de dois jovens nativos que foram até a caravela de Cabral e que experimentaram alimentos oferecidos pelos portugueses. Deram de comer pão e peixe cozido, está aqui na carta de Pero Vaz de Caminha. Confeitos, bolos, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada de tudo aquilo. E se provaram alguma coisa, logo cuspiam com nojo. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mas apenas haviam provado o sabor e imediatamente demonstraram não gostar e não mais quiseram. Trouxeram-lhe água no jarro. Não beberam, apenas bochechavam, lavando as bocas e logo lançavam fora. A partir da leitura dos fragmentos, são feitas as seguintes afirmativas. Então, nós temos o seguinte, no fragmento: ao dar, destaque as reações dos nativos frente à comida e à bebida oferecidas. Caminha registra o comportamento diferenciado deles quanto aos itens básicos da alimentação de um europeu. Verdade, bem diferente, correto. 2. No fragmento, percebe-se a antipatia de Caminha pelos nativos? Não há antipatia. A gente não vê isso. Que se confirma a leitura do restante da carta quanto a outros aspectos dos indígenas, como a sua aparência, não. Ele fala que os índios andavam nus e tudo mais, as mulheres nuas lá, mas pelo contrário, eles olhavam direitinho. Temos aqui o predomínio dos verbos de ação, tem uma sequência de eventos interligados cronologicamente, confere o teor narrativo, né? Deram. Então, tudo isso é verbo de ação. Nós vamos ter aí, até então, a primeira e a terceira. Então, o gabarito aqui vai ser a letra D. Letra D de gato.
Nós ainda vamos trabalhar este exercício até a questão 44. Então, vamos dividir para não ficar tão cansativo. Daqui a pouco nós continuamos.